Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Taxistas lotam as galerias da Câmara para acompanhar a audiência sobre o impacto dos aplicativos de transporte de passageiros no trânsito da cidade. Quando as empresas de aplicativo negam a prestar qualquer tipo de informação, nós sabemos a razão. Porque eles não querem mexer no bolso. CPI vistoria condições de conservação do elevado Paulo de Fronten. Como é que está as juntas de dilatação, né, do viaduto? Como é que estão os reparos para aqueles emboços, né, que talvez não levem a risco o desabamento do viaduto, mas podem, por exemplo, atingir um transeunte, um pedestre, atingir um carro. E na CPI das enchentes, vereadores ouvem secretário de Meio Ambiente e afirmam que ações da Prefeitura para prevenir as inundações são insuficientes. Me surpreende que a Prefeitura não tenha política de meio ambiente de forma integrada na cidade. O que nós vemos hoje, na verdade, é um abandono total desta secretaria, que é talvez uma das secretarias mais importantes para a cidade. Não saia daí, a gente volta já. Não perca o Rio TV Debate com o tema Lei Maria da Penha. Para falar sobre o assunto, recebemos a subsecretária de Políticas para a Mulher, Joyce Braga, a major da Polícia Militar, Cláudia Moraes, subchefe do Escritório de Programas de Prevenção da Polícia Militar do Rio de Janeiro e a doutora Carla Araújo, promotora de Justiça. Segunda-feira, às 14h, Rio TV Debate. Tô te esperando. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública realizada nesta quinta-feira pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal do Rio. Taxistas lotaram as galerias do plenário. Engenheiros da COP apresentaram um estudo sobre o impacto dos aplicativos de transporte de passageiros no trânsito da cidade. O presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, acompanhou a audiência. Um projeto de lei de autoria dele tenta regulamentar as atividades das empresas de aplicativo. Logo cedo, motoristas de táxis se mobilizaram em frente às escadarias da Câmara. No entorno, o policiamento foi reforçado pelo Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal. Na mesa, integrantes da Comissão de Transportes, representantes das Secretarias de Fazenda e Transportes. Todos vieram para ouvir e debater os dados apresentados pelos técnicos da COP UFRJ sobre os impactos provocados pelos serviços de transporte individual remunerado de passageiros através de aplicativos. Segundo o estudo, cerca de 620 mil passageiros utilizam diariamente o transporte por aplicativos na cidade do Rio de Janeiro. Esse tipo de transporte, em alguns casos, vem oferecendo serviço por um valor menor que as tarifas praticadas pelos ônibus, metrôs e trens, que variam entre R$ 4 e R$ 4,60. O estudo foi feito em 5 etapas e levou em consideração o cruzamento de dados fornecidos pela Secretaria de Transportes, pela Sete Rio e pelo aplicativo Táxi Rio. Uma análise foi feita de diferentes regiões da cidade. O objetivo do trabalho era avaliar o impacto da mobilidade dos transportes por aplicativo. Nós focamos nesse objetivo sem está fazendo nenhuma defesa, seja um lado ou outro. O estudo foi totalmente isento, onde nós buscamos identificar também o lado positivo, o lado negativo e todas as características que nós observamos. O tema vem mobilizando vereadores na Câmara. Um projeto de lei de autoria do vereador Jorge Felipe, em conjunto com a parlamentar Vera Lins, está tramitando na Casa. O texto prevê criar regras para as empresas de aplicativos que prestam serviços de transportes de passageiros na cidade. Nós não podemos ficar inertes diante de uma situação tão grave. Quando as empresas de aplicativo negam a prestar qualquer tipo de informação, nós sabemos a razão. Porque eles não querem mexer no bolso. E eles não querem ver o seu mercado, a forma como explora o trabalhador, sofrendo qualquer tipo de obstáculo ou dificuldade. Se um aplicativo pode botar quantos veículos quiser, as pessoas vão começar a colocar os seus veículos também para circular. Aí nós vamos ter mais Kombi, mais van. Uma desordem absurda.
Onde isso vai terminar? Onde isso vai terminar? No caos, mexicanização do sistema de transporte do Brasil. Jorge Felipe ainda defende que o projeto seja aperfeiçoado através de emendas apresentadas pelos parlamentares da Casa e só depois ir à votação no plenário. Parlamentares subiram à tribuna e fizeram críticas à Prefeitura pela falta de informações sobre as atividades das empresas de aplicativos de transportes. A deputada Laura Carneiro disse que os municípios têm autonomia para definir quais serão as políticas públicas adotadas na área de transporte público. Em seguida, representantes da categoria de taxistas subiram à tribuna e criticaram a Prefeitura pela falta de fiscalização. O subsecretário de Tributação da Secretaria Municipal de Fazenda, Manuel Jorge de Freixo, disse que a Prefeitura segue tudo que está determinado em lei. O presidente da Comissão de Transportes, Alexandre Esquierdo, fez um balanço da audiência. Foi muito proveitosa, esse estudo foi muito bem analisado, né? Tivemos aqui o professor Marcelino, que liderou esse estudo da COP-UFRJ, né? O impacto dos aplicativos, né? Do transporte por aplicativo na cidade do Rio de Janeiro, o impacto da questão ambiental, né? Na cidade. Pena, né? A gente lamenta muito que as próprias empresas de aplicativo se omitiram, negligenciaram com as informações. A gente até está usando aqui, agora vai se criar uma nova caixa preta no transporte, que é a caixa preta dos aplicativos, e isso é preocupante, né? Muito preocupante. O próprio subsecretário de Fazenda esteve aqui dizendo que essa questão da taxação, da arrecadação, já está judicializado, porque até para a Secretaria Municipal de Fazenda eles omitem as informações. Como é que pode isso? A Câmara teve um parlamentar a mais nesta quinta-feira. O vereador Vinícius Campos, da cidade de Paulista, no interior de Pernambuco, veio ver como é o dia a dia aqui, a convite do vereador Zico Bacana. Vinícius Campos disse que a sua cidade tem cerca de 360 mil moradores e apenas 15 parlamentares. Aqui é um parlamento muito plural, tem muitos vereadores, muitas ideias, uma qualidade no debate impressionante. Realmente o parlamento carioca é do tamanho da grandeza do povo aqui do Rio de Janeiro. A sessão começou com uma longa discussão sobre uma proposta do vereador Paulo Messina. Ele entrou com um recurso contra um despacho do presidente da Câmara, Jorge Felipe. A decisão indicava 3 comissões para analisar uma emenda do vereador ao projeto Concilia, que dá descontos para quem quitar débitos com a Prefeitura. Paulo Messina propôs que a emenda passasse por 23 comissões. Claro que eu vou me insurgir contra essa decisão em defesa do próprio legislativo, de vocês. Cada um de vocês tem a sua comissão especial que vai ficar sem poder ter voz. Na sequência, pela primeira vez em 11 anos, o presidente da Câmara saiu da sua cadeira para explicar uma decisão, que, segundo ele, foi um parecer puramente técnico. Eu quero que vocês tenham conhecimento de que, na presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu não opino nas decisões da Secretaria-Geral da Mesa Diretora. A emenda, quando chega, eu despacho para a Secretaria-Geral da Mesa, eles analisam e concluem a que comissão deve ser encaminhado ou a quais comissões. Então, vereador Paulo Messina, como eu nunca opinei, eu não farei nessa questão. Na votação nominal, a proposta do vereador Paulo Messina foi derrotada e a emenda passará apenas por 3 comissões. Depois, um outro tema polêmico, a votação dos vetos parciais do Executivo ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A discussão começou na terça-feira e foi adiada por uma sessão para que os vereadores pudessem se aprofundar em alguns temas. Foram feitas mais de 50 emendas, todas elas tiveram a oportunidade, senhores vereadores, de apresentar ao Poder Executivo. 27 delas foram vetadas. As 27 emendas, 16, estamos acompanhando os vereadores, destacamos num bloco para que fossem rejeitadas, ou seja, para que elas sejam inclusas na LDO, independente da vontade do prefeito.
das 11 que teriam bloco para que fossem discutidas e fossem mantidas em bloco, de forma democrática, pedir para que fizesse um destaque, uma a uma, para que todo mundo tivesse a oportunidade de discutir a sua emenda. Existem alguns vetos que tratam sobre programas, sobre ingerência na esfera do Poder Executivo e que, portanto, trazem à tona a discussão acerca da sua constitucionalidade ou não. Eu faço essa introdução para colocar que as emendas que eu fiz ao projeto da LDO, elas não se encontram especificamente nesse grupo. Então, o questionamento suscitado por parte da Fazenda, suscitado por parte da Procuradoria acerca das emendas propostas, elas não tratavam da constitucionalidade. Elas tratavam, sim, dos meios que o Poder Executivo Municipal teria para colocá-las em prática. O vereador Tarcísio Mota propôs que a Prefeitura possa usar a reserva de contingência no caso de temporais em que a cidade entre em estágio de crise. Numa hora dessa, quando o orçamento de órgãos como Rio Águas, GeoRio, Defesa Civil estiverem zerados, estiverem com dificuldades para serem mobilizados, para que a Prefeitura possa agir com a rapidez necessária, nós estamos dizendo que, neste caso, o prefeito pode usar a reserva de contingência para isso. Mas a votação acabou adiada mais uma vez por uma sessão. Bombeiros ocuparam parte das galerias para acompanhar a votação do projeto do Executivo que estabelece a criação de brigadas civis em locais públicos e privados, por onde passem pelo menos 1.000 pessoas por dia. O projeto foi aprovado em segunda votação. Outro projeto que virou lei e foi a sanção do Executivo foi o que regulamenta os hostels no município do Rio. O autor é o vereador Rafael Aloysio Freitas. Esse projeto vai ser muito importante para esses empreendedores que, desde 2009, vieram para a cidade do Rio, chamados pelos grandes eventos, e a legislação nunca mudou para que eles pudessem ter oportunidade do seu licenciamento. Então, é uma atividade econômica muito importante para uma cidade com vocação turística, e esse projeto vai ajudar a regulamentar todas essas pessoas que estão aqui querendo investir no Rio de Janeiro. Projetos em tramitação na Câmara do Rio aumentam transparência e participação dos cidadãos no processo legislativo. Representantes da Lanza serão ouvidos pelos vereadores da CPI da linha amarela. Câmara instala CPI para investigar supostas irregularidades no contrato de concessão da Transolímpica. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar Raimon fala sobre a lei de sua autoria que institui a política municipal para a população em situação de rua. E você vai ver no próximo bloco. CPI da Câmara faz vistoria no elevado Paulo de Fronten. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A CPI do túnel acústico realizou uma vistoria para avaliar as condições de conservação de um dos principais elevados da cidade, o Paulo de Fronten. Presidente da comissão, o vereador Raimon, foi acompanhado de representantes do Clube de Engenharia.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, formada para apurar as circunstâncias que ocasionaram e as consequências do desabamento de uma estrutura de concreto do teto da Galeria na Gávea, na Zona Sul, em maio deste ano, visitou nesta quinta-feira o viaduto Engenheiro Freycinet, conhecido como Paulo de Fronten, no Rio Comprido, na Zona Norte. Com apoio da Sete Rio e da Guarda Municipal, a vistoria técnica, organizada pelo vereador Raimon, contou com a presença de representantes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia e do Conselho Estadual de Engenharia. Essa lateral que tem corrosões, você tem o concreto com uma cobertura de concreto, a gente chama de cobrimento. Esse cobrimento, periodicamente, sofre porque há a corrosão da ferragem, há penetração de água, essa ferragem corrói e o cobrimento cai. Não oferece risco nenhum ao elevado, mas se esse cobrimento cai, ele cai sobre um carro, sobre um vidro, ele oferece perigo ao viaduto em si, ao elevado em si? Não, mas se ele cai no para-brisa de um carro, ele pode matar o motorista, ele pode fazer o motorista com um susto perder a direção. Nós já estamos nas oitivas sendo feitas, já temos descoberto que a Prefeitura não tem feito a manutenção. Então essa é a nossa preocupação. Então como é que está as juntas de dilatação, né, do viaduto? Como é que estão os reparos para aqueles emboços, né, que talvez não levem a risco o desabamento do viaduto, mas podem, por exemplo, atingir um transeunte, um pedestre, atingir um carro, levar à morte de alguém. Há pouco tempo na Praça da Bandeira aconteceu isso. O elevado Paulo de Fronten representa uma preocupação histórica para o Rio de Janeiro. Em 1971, um trecho do viaduto desabou, matando 29 pessoas e deixando outras 18 feridas. O resgate às vítimas levou 10 dias. Em diversos pontos do elevado, é possível ver que as juntas de dilatação na estrutura do concreto, dispositivos para absorver a variação de volume dos materiais de acordo com a temperatura, diminuir os efeitos de vibração e garantir a segurança na rolagem dos veículos, estão sendo invadidas pela vegetação. Também há drenos entupidos. A visita aqui ao viaduto Paulo de Fronten é para isso, para embasar o nosso relatório e para perguntar à Prefeitura mais uma vez se ela tem um plano de manutenção. E se a resposta continuar sendo que não tem, a CPI vai exigir com demanda de imposição, exigir que a Prefeitura tenha um plano de manutenção dos viadutos, passarelas e túneis da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o nosso trabalho. A CPI das enchentes realizou mais uma audiência nesta quinta-feira. O secretário municipal de Meio Ambiente falou das condições dos rios e apresentou as ações realizadas pela Prefeitura para prevenir as inundações. Foram ouvidos técnicos e o secretário de Meio Ambiente do município, Marcelo Queiroz, no cargo desde abril. Na apresentação sobre as ações da Prefeitura, temas como manejo florestal e fiscalização ambiental. Os vereadores que fazem parte da CPI das enchentes fizeram perguntas sobre prioridades, situação orçamentária para o setor e atuação em casos de emergência durante as chuvas fortes, recuperação da faixa marginal dos rios. Quais seriam, para poder fazer uma lista, a gente viu alguns na apresentação, hoje os projetos prioritários da Secretaria? Acho que sim, os que estão nas fontes fixas, primeiro, as unidades de conservação, conservando parques, que é um projeto que teoricamente a gente conserva todos os parques, unidades de conservação da cidade, todos não, porque os que têm sede, os que têm visitação, a questão, acho que a manutenção de tudo já vem acontecendo, então você tem a questão do conservando rios, como eu falei, a gente manteve, não diminuiu nem aumentou, na verdade teve a questão do recreio que a gente remanejou, tem a questão do reflorestamento, que a gente tem aumentado a forma no mutirante, cobrando as 50% da compensação ambiental feita de reflorestamento passado, principalmente, você tem um passivo passado que não foi executado, que a gente está avançando no reflorestamento. Os vereadores discutiram vários itens fundamentais, entre eles a conservação dos rios. A Prefeitura afirmou que não houve uma descontinuidade, mas não deixou claro se existe um monitoramento dos eventos climáticos. Me surpreende que
que a prefeitura não tenha política de meio ambiente de forma integrada na cidade. O meio ambiente cruza uma série de questões, desde o monitoramento dos rios até a necessidade do monitoramento da questão dos eventos meteorológicos. E há um plano para isso, há um plano que é obrigação da prefeitura ter esse tipo de monitoramento, gerar bancos de dados que nos permitam pensar as políticas públicas. Então aqui o que a gente percebeu é que o fato da Secretaria de Meio Ambiente ter perdido o status de secretaria no início do governo Crivella foi gravíssimo. E o retorno agora, embora possa significar alguma coisa, ainda não se tornou concreto uma decisão política da cidade que vai usar as políticas de meio ambiente para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos cariocas. A CPI das enchentes foi instalada em março para apontar soluções e apurar as responsabilidades do poder público na prevenção, redução dos efeitos e atendimento aos atingidos pelas enchentes e deslizamentos ocorridos nos temporais de fevereiro e abril deste ano. A questão do reflorestamento também foi questionada. O município diz que faz 490 mutirões de reflorestamento em 2.000 hectares. Para os vereadores, todas as ações ainda não são suficientes. O Rio de Janeiro não está preparado, totalmente despreparado. Uma Secretaria de Meio Ambiente que precisa ser fortalecida, que não tem recursos, não tem verbas suficientes para poder dar conta dos diversos programas que existem na Secretaria, a questão também do meio ambiente, a questão das comunidades que até hoje não tiveram absolutamente nenhum programa de saneamento básico e é uma atribuição da Secretaria. Então, o que nós vemos hoje, na verdade, é um abandono total desta secretaria, que é talvez uma das secretarias mais importantes para a cidade. Tanto a política de reflorestamento, quanto a política de cuidar das margens do rio, quanto o programa Conservando Rios, precisam estar conectados com a prevenção, com a mitigação e a prevenção das enchentes. E isso, às vezes, me pareceu frágil na fala aqui do secretário, assim como a questão orçamentária, por final. É preciso dinheiro para que essas coisas se conectem e façam sentido e a gente possa prevenir e as pessoas não morram mais por causa de chuvas na cidade do Rio de Janeiro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.